1 Samuel capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 1. Na verdade é o versículo 1 e 2. Se achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso e desceram ali para ter com ele. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. Eram com eles uns 400 homens. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ensina-nos, revela-nos, dá-nos o discernimento da tua palavra. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco nesta noite, nesse momento, porque a verdade é que tua palavra, ela precisa vir como ela é ao nosso coração e não fantasiada como o pregador gostaria que ela fosse. Senhor, por isso toma o pregador em tuas mãos e não deixe que haja qualquer fantasia que não seja espiritual. Não deixe que haja qualquer ilustração que não venha do Senhor. Porque na verdade, Deus, o que é carne, mas o que é espírito. E nesse momento nós estamos diante do Senhor e precisamos que a tua palavra venha como espírito sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Querido, então eu quero falar sobre esse momento em que Davi, ele se encontra na caverna de Adulão. Davi, ele estava vivendo dias atribulados. Davi estava vivendo dias difíceis. Por quê? Porque Saul soubera que Davi havia sido escolhido por Deus para assumir o reinado de Israel. Saul estava ciente de que ele já não era mais o rei de Israel e que Deus havia separado Davi para ser rei de Israel. Davi deixou que no seu coração nascesse uma revolta, uma ira, uma fúria muito grande por Davi. E então Davi, ele passa a fugir de Saul. Por quê? Porque Saul queria matar Davi. Saul queria a morte de Davi. E então Davi, ele se encontra nesse momento de aperto. Davi então se encontra nesse momento de fuga, ameaçado por Saul, foge e se esconde na caverna de Adulão. É interessante que Davi, ele, ao chegar naquele lugar, a Bíblia diz que ele chegou sozinho. Ele foi sozinho para a caverna de Adulão, mas seus irmãos e toda a casa de teu pai souberam disso e desceram ali para ter com ele. Preste atenção, Davi foi só para a caverna de Adulão. E quando então a sua família, quando então todo Israel, os familiares souberam que Davi se refugiava na caverna de Adulão, eles então desceram para lá e passaram a conviver com Davi naquela condição de fuga. Versículo 2 diz: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Então aquele lugar se tornou um lugar de pessoas que estavam passando por problemas difíceis. Aquela caverna, que talvez era um momento em que Davi gostaria de se esconder, aquele lugar onde Davi queria simplesmente se resguardar de Saul, se tornou um lugar de cura, se tornou um lugar de restauração, se tornou um lugar de transformação, porque Deus não levou Davi àquele lugar para que Davi se lamentasse
pela condição que estava vivendo, como se Davi estivesse esperando a morte chegar. Davi não estava ali como alguém que já não tinha o que ser feito, fugindo não só de Saul, mas da vida. Davi, talvez ele vai àquela caverna fugindo de Saul, mas na verdade quem levou Davi àquela caverna não foi a fuga de Saul, mas o próprio Deus que queria ter um encontro com Davi na caverna de Adulão. Então era necessário que Davi ele se retirasse para um lugar. Era necessário que Davi tivesse um encontro com Deus, que Davi fosse tratado pelo Senhor. E juntamente com Davi, mais 400 homens. É tão interessante que muitas vezes as pessoas, quando tem problema um e outro, às vezes se juntam, se reúnem, se não é cristão que crê no milagre de Jesus, que crê no poder de Deus, às vezes se reúne para se lamentarem, para fazer fofoca, para apresentar as injúrias, as insatisfações, para se colocar como uma pessoa totalmente injustiçada, uma pessoa totalmente traída, totalmente destruída. Então as pessoas muitas vezes, quando estão vivendo com problemas, elas se reúnem para apresentarem umas às outras os seus problemas, de forma que nenhum e nem outro possa trazer uma posição para mudar aquela situação. Deus os levou àquele lugar para que eles fossem tratados pelo Senhor. Deus os levou àquele lugar, àquela caverna, não para fugirem dos seus problemas, não para se esconderem das pessoas, mas porque Deus queria tratar com eles. Deixa eu ensinar algo para vocês, querido. Como pastor, eu preciso que vocês entendam que nenhum problema é resolvido fugindo do problema. Nós não resolvemos problemas fugindo do problema. A gente não traz soluções para as nossas lutas e nossas dificuldades se escondendo das pessoas, se escondendo do contexto, da situação, fugindo, se trancando, de forma que ninguém te encontre, te ache. Não! A gente resolve os problemas enfrentando os problemas, encarando as situações, assumindo as responsabilidades. Entende que esse momento que Davi foge, ele não foge do problema, mas ele foge de uma situação em que diante de Deus, Davi estava muito mais favorecido para matar Saul do que Saul mesmo matar Davi. Porque Saul tentaram algumas vezes para pegar Davi e não conseguiram em nenhuma delas. Mas quando Davi teve oportunidades, Davi chegou a cortar o manto de Saul sem que Saul percebesse. Davi chegou a aproximar-se bem próximo de Saul, sem que Saul notasse que Davi estava ali. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, e assim ele não quis. Então percebe-se que Davi, ele foge não da pessoa de Saul, mas ele foge porque ele sabia que se ele continuasse convivendo com aquela situação, talvez ele seria levado a fazer algo que ele sabia que não devia fazer. Porque ele julgava, ainda que Saul estivesse tudo errado, ele dizia: como eu farei alguma coisa contra um ungido do Senhor? Deus já havia rejeitado Saul, mas Davi ainda insistia em dizer que Saul era um ungido do Senhor. E por duas vezes que ele teve a oportunidade de matar Saul, Davi negou em cometer aquilo que já estava nas mãos dele para fazer. Sabe, querido, a gente tem que entender uma coisa, que existem momentos
que a melhor coisa que a gente precisa fazer, que a melhor atitude que temos que tomar, é fugir, é procurar uma caverna, é procurar de alguma forma se esconder, mas não do problema, mas não das pessoas, mas não das situações, mas não daquilo que está te ameaçando, não daquilo que está atrás de você, mas de forma que a sua fuga seja para que você tenha um encontro com Deus, de forma que a tua fuga não só venha tratar com você, mas prepará-lo para vencer as dificuldades que a vida venha lhe oferecer. Então, nós muitas vezes não queremos assumir alguns problemas, algumas dificuldades, talvez dizendo que está tudo sob controle e não quer dar o braço a torcer de que precisa se esconder. Não quer dar o braço a torcer acerca da sua condição, que é muito pequena, muito falha, acerca daquilo que talvez você precisaria para resolver o problema, para resolver a situação. É necessário que a gente entenda que sem o Senhor, sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus, sem o propósito de Deus em nossas vidas, nós não daremos conta acerca das responsabilidades que temos assumido. E muitas vezes a gente até quer, mas a gente não sabe como. Muitas vezes a gente até tem vontade, mas não sabe por onde começar. E por isso é necessário que a gente se esconda, é necessário que a gente fuja, é necessário que a gente busque refúgio no Senhor Jesus. A gente precisa entender que a gente não pode levantar pela manhã, estufar o peito e dizer que a gente vai dar tudo certo, que está tudo sob controle, se a gente não coloca nossas vidas de fato aos pés do Senhor, para que Ele tome as nossas vidas em tuas mãos, para que Ele nos conduza pelos caminhos que Ele quer, porque esse é o único meio para nós sermos preservados diante de tantas perseguições que temos sofrido, diante de tantas lutas, adversidades. O que eu quero dizer, que você precisa ter um tempo com o Senhor. Você precisa reservar um momento a sós com o Senhor. Se as pessoas se aproximam de você para poder falar de problema, você tem que influenciá-la, não é ela te influenciar. Olha o que diz no versículo 2: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Percebe-se que Davi se impôs diante de tantos problemas. Porque Davi poderia permitir que eles estivessem ali para se lamentarem, para chorarem um com o outro. Mas quando a Bíblia fala que ele se impôs, se tornando o chefe de todos eles, o que Davi queria dizer com isso? Davi queria mostrar experiências. Davi começa dizendo: olha, eu cuidava das ovelhas de meu pai, e veio um urso, veio um leão, eu matei os dois para salvar as ovelhas. Depois veio um incircunciso filisteu, afrontando o exército do Deus vivo. Eu fui até ele e disse: quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? E matei aquele incircunciso filisteu. Então Davi começa a pregar para aquele povo. Eu acredito que Davi, movido pelo Espírito de Deus, ele não vem para somar mais um em meio a tantos problemas, mas Davi é colocado ali pelo Senhor, cheio de problema, para ser um exemplo
exemplo na vida daqueles 400 homens que estavam cheios de motivo para estarem frustrados, decepcionados, amargurados, angustiados. E Davi se levanta para dizer: olha, não fiquem frustrados, não curve a cabeça, não se proste diante do problema, levante-se desse lugar. Nós precisamos entender que precisamos ser os chefes da nossa casa, no que cabe a sermos pessoas que transmitem fé, transmitem esperança, transmitem motivos de paz. Vem uma situação na tua casa em que o problema está grande, seja como Davi naquela caverna, e diga: olha, nós não podemos estar aqui com a cabeça curvada, nós não podemos estar aqui prostrados diante desse problema, precisamos nos erguer, precisamos nos levantar, não podemos permanecer desse mesmo jeito. Deus às vezes quer você como Davi na caverna de Adulão, e às vezes a sua caverna de Adulão é a sua casa, às vezes a sua caverna de Adulão é a sua família, em que você está vivendo problemas, e estão todos juntos passando pela mesma situação. Você tem que abraçar, não para chorar e ficar se lamentando pelas dificuldades que vocês estão passando, pelas injustiças que estão acontecendo, mas vocês precisam estar pautados na palavra, dizendo acerca das promessas que Deus tem para cada um de nós. Porque para abraçar um ao outro e dizer vamos chorar porque não tem o que fazer, isso nós temos motivo de sobra para falar assim: olha, nós não temos o que fazer, vamos chorar. Agora, para a gente se levantar e dizer: olha, o negócio é o seguinte, a situação é essa e essa, mas a gente resolve, em ficar prostrado, em ficar, sabe como, derrotado, como miserável, ou a gente vai erguer a cabeça e nós vamos enfrentar o problema. Ou nós vamos erguer a cabeça e vamos assumir o Deus que temos como que alguém que vai nos dar a vitória em meio às dificuldades. Davi pregou para aquele povo. Davi abriu uma célula naquela caverna de Adulão, para pessoas extremamente doentes, problemáticas. Olha o que a palavra diz: todo homem em aperto, endividado. Tem alguém endividado aqui? Tem alguém aí que tem alguma conta para pagar? Endividado. E todo homem de espírito desgostoso, quer dizer o que? Frustrado, quer dizer o que? Decepcionado, amargurado. Então, ou seja, os piores problemas estavam ali naquele lugar. As piores dificuldades que uma pessoa pode viver estavam ali, querido. Pessoas totalmente cheias de motivo para abandonar tudo, para desistir de tudo. Sabe, nós precisamos nos encontrar em cavernas de Adulão, como Davi se encontrou com esses 400 homens, mas para que a gente possa se erguer e não permanecer prostrados. Amém. A gente não pode permitir, querido, que medo, que pânico, que sentimento de frustração, de desânimo enche o nosso coração. Eu talvez teria muitos motivos para decepcionar, para frustrar, para estar amargurado, mas eu prefiro erguer a cabeça e continuar lutando. Quando eu e Carol saímos na sexta-feira para comprar as coisas, para poder se dedicar a essa mesa, falei: Senhor, às vezes a gente gostaria que as pessoas se envolvessem mais, que as pessoas se aproximassem mais. Às vezes eu gostaria que as pessoas estivessem mais ativas na obra. E às vezes vem aquele desânimo, mas eu falei: Senhor, eu não vou deixar que isso me
frustre, eu não vou deixar que isso me faça curvar a cabeça. Eu vou comprar o melhor, nós vamos fazer o melhor, amor. Falei com ela, olha, vamos na melhor loja que tem, vamos comprar tudo que for do melhor, vamos montar a melhor mesa que pudermos montar de ceia. Sabe, queridos, mediante as lutas e as dificuldades, a gente escolhe em falar assim, olha, eu não aguento mais, e prefiro desistir. Ou você mostrar, olha, eu continuo confiando no Senhor, que tem promessas para mim, de vitória, promessas que vão me honrar, promessas que vão me colocar em lugares onde só os grandes estão. É uma questão de escolha, é uma questão que as nossas atitudes, caverna, querido, é o melhor lugar para nós estarmos, mas como que nós vamos estar na caverna? Pessoas que estão esperando a morte chegar, a desgraça acontecer, o problema vir, ou pessoas que estão ali com o coração aberto para deixar Deus tratar, pessoas que estão ali para falar assim, Senhor, olha, eu me encontro aqui, não fugindo de problemas e dificuldades, mas eu tenho certeza que o Deus que começou a boa obra em minha vida, em minha família, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou nessa caverna porque creio que existem promessas para mim. Eu estou nessa caverna porque eu vim buscar aquilo que é herança minha, que o Senhor deixou na palavra. Caverna não é lugar de morte, caverna é lugar de vida, caverna é lugar de guerreiros, caverna é lugar de homens e mulheres determinados por conquistar as promessas do Senhor. Caverna é lugar de pessoas que acreditam em milagre. Eu e você precisamos crer nos milagres de Deus. Tem pessoas que já passaram tanto tempo que a dificuldade vem, que já não sabe nem orar mais em função daquilo que precisa. Parece que desacreditou, parece que não consegue ver que alguma coisa vai acontecer. Parece que não entende que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Tem muitas pessoas que já estão jogando as coisas para o alto, já estão desistindo das coisas porque não conseguem ver que Deus pode fazer um milagre. Amém. Não desista, querido. Ainda que você esteja na caverna, ainda assim, caverna é lugar para guerreiros e não para fracassados. Dobrar o joelho no chão e começar a chorar, Senhor, eu preciso de Ti. Não é porque você está vivendo dias miseráveis, mas é porque você crê no milagre de Deus na tua vida. Você crê que Deus vai fazer algo por você, pela tua vida. Você crê. Você crê, querido. Ana era alguém que estava numa caverna. Ana vivia tempos de amargura. Ana vivia tempos de angústia na alma, a ponto de Eli, o sacerdote, passar e dizer, olha, você está embriagada, Ana. Você está embriagada. Ana disse, não, Senhor, eu estou na caverna. Eu sou mulher de alma amargurada. Igual eles aqui, olha, de espírito desgostoso. Mas ela orava porque ela cria que Deus haveria de honrá-la. Ela não estava ali se lamentando pela vida desgraçada que ela tinha. Ela não estava ali dizendo, olha, eu sou injustiçada, eu sou alguém que Deus se esqueceu de mim. Não, ela estava ali orando porque ela continua, ela ainda cria que Deus faria um milagre no ventre dela. Ela ainda conseguia crer nisso. As nossas situações não podem nos fazer deixar de crer nos milagres de Deus. Abra comigo a tua Bíblia no Salmo 42.
Salmo 42. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Oh meu Deus, dentro de mim, minha alma está abatida. Portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde as Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia sua misericórdia, e de noite sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está teu Deus? Porque está abatido a mim, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. Pensa no homem angustiado, pensa no homem aflito, pensa no homem que falava de Deus, que pregava sobre Deus, e as pessoas diziam: onde está o teu Deus? Pensa no homem que se tornou exemplo para as pessoas, e quando a luta veio, a multidão se levantou para dizer: aonde está o teu Deus? Então, queridos, Deus, Ele precisa nos fazer como Davi era. Alguém que, mediante avalanche de problemas que vinha sobre ele, ele ainda dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Por que eu estou assim? Não tem motivo de eu estar desse jeito. Olha que legal, querido. Não tem porquê de eu estar assim. Por quê? Porque Davi era um homem experimentado. Davi era um homem que viu milagres acontecendo. Davi era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele vem e diz: por que eu estou desse jeito? Se eu conheço o Deus que eu sirvo, se eu tenho intimidade com aquele a quem eu adoro, por que eu estou assim? Eu não posso estar desse jeito. Isso nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. A palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você cai sim, mediante as lutas, as dificuldades, a amargura vem, a tristeza vem, o sentimento de tristeza, de frustração, de desgosto vem, mas precisamos estender as mãos para que Ele nos puxe. Amém. Ou vamos permanecer caídos, ou vamos permanecer desanimados, ou vamos chutar o balde e desistir de tudo. Não podemos. Davi diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele parece que está conversando com alguém. Aí ele diz para ele mesmo: espere em Deus. Olha que legal. Pois ainda o louvarei. Espere em Deus.
que ele quer dizer? Vai passar. Vai passar. Essa situação vai ter um fim. A gente precisa esperar no Senhor, porque o dia de louvá-lo vai chegar. O dia de levantar as mãos para adorá-lo vai chegar. Mas a gente não pode desistir agora. Eu estou vivendo assim. Eu quero continuar entendendo dessa forma os planos de Deus em minha vida. Eu quero continuar crendo que ainda o louvarei. Você precisa crer nisso, que você ainda vai louvá-lo. Pastor, mas eu já tenho louvado. Não, mas existem coisas em tua vida que ainda não estão resolvidas e que será motivo de louvor, que será motivo para que você adore a Ele. Precisamos esperar em Deus. Espere no Senhor. Sabe, a gente é muito ansioso, nós somos muito precipitados, nós não temos paciência para esperar. A gente talvez possa estar vivendo 20 anos com o mesmo problema e fica naquela angústia. Pastor, mas são 20 anos. Eu tenho para te dizer, espere no Senhor, pois ainda o louvarei. Você ainda o louvará. Espera no Senhor. Espera, continua esperando. Abra comigo a tua Bíblia, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. A palavra diz: vinde a mim, quem? Os cansados e os oprimidos, e eu vos vinde a mim. Quando Davi sai para a caverna e aqueles 400 homens, eles foram para onde? Eles foram para o lugar onde estariam esperando a morte? Não, eles foram até o Senhor. Sabe por quê? Porque tem coisas que só Deus dá jeito, querido. E se a gente ficar tentando na força do braço, muito mais desgosto, muito mais tristeza, frustração, muito mais cansaço nós teremos. Larga isso, entrega nas mãos do Senhor. Larga isso. Você não tem que ficar lutando, querido, com algo que Deus não quer fazer um milagre agora. E a gente precisa entender que tem coisas. Não é que a gente precisa orar mais. Tem coisas que a gente precisa aceitar e conviver com aquilo até que Deus opere o milagre. Você está entendendo? Tem coisas que a gente precisa aceitar. Aceitar essa condição que Deus me colocou. Então aceite. Compreenda que esta é a vontade de Deus. Porque se Ele quiser mudar, Ele muda assim como Ele transformou a água em vinho. Se Deus quiser mudar a tua história, mudar a minha história, mudar as nossas vidas, Ele muda, querido. A palavra diz que Ele é que abre portas e fecha portas, Ele que promove, Ele que exalta, Ele que abate. Deus é que faz todas as coisas na vida do homem. E quando Deus quiser fazer algo por mim e por você, Ele vai fazer. Mas a nossa angústia por algo que a gente quer que aconteça logo, isso está nos cansando. Isso nos cansa, isso nos desgasta. A palavra diz, olha, isso nos oprime. Isso nos deixa oprimido por tanto orar, por tanto clamar, por tanto querer, por tanto buscar. Aquilo vai oprimindo a pessoa. Aquilo vai trazendo uma sensação de cansaço. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Que a vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. Quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Quando Deus quiser fazer, Ele vai fazer.